essa luta vai passar. Eu sei que está difícil, mas Deus contigo está. Espera, Deus está te vendo. Louve na aflição, persevera na oração e somente o adora. Espera, Deus está agindo ao seu favor. A última palavra quem te dá é o Senhor. Está chegando o tempo de sorrir, tempo de cantar, confia, Deus vai agir. É só confiar e esperar, pois com você Deus vai falar. Acalme o coração, as promessas de Deus se cumprirão. Espera, Deus está agindo ao seu favor. A última palavra quem te dá é o Senhor. Está chegando o tempo de sorrir, tempo de cantar, confia, Deus vai agir. É só confiar e esperar, pois com você Deus vai falar. Acalme o coração, as promessas de Deus se cumprirão. Espera, espera, essa luta vai passar. Espera, essa luta vai passar. Glórias a Deus. Você ouviu aí, está ouvindo aí a canção de Elaine Brasileiro, isso mesmo, Elaine Brasileiro, também uma de nossas assessoradas. A cantora mora no Paraná e a gente veio hoje conversar um pouquinho com ela, viu? Vamos conversar um pouquinho com a nossa querida irmã. Eu fico muito feliz de receber a nossa querida irmã aqui na nossa rádio, na nossa programação. Que o Senhor abençoe a nossa querida irmã Elaine Brasileiro. Elaine Brasileiro, o espaço do programa, o nosso podcast é todo seu. Então você vai contar um pouquinho para nós de onde você nasceu, um pouco sobre a sua infância, um pouco sobre a sua história. Fique à vontade, querida. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui é a cantora Elaine Brasileiro, de Curitiba, Paraná. É um imenso prazer poder falar com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha jornada com vocês. Sou cantora, compositora, missionária, aí fazendo o ID do Senhor através do louvor e também da palavra. Amém? Então, desde meus 7 anos de idade, tenho servido a Deus através da música, do louvor. E eu comecei a louvar a Deus na igreja Assembleia de Deus, no bairro Alto. Desde muito pequena já comecei a participar de um grupo, né, de louvor. A gente falava que era o conjunto das crianças, né? E eu já louvava ali juntamente com as crianças. E sempre antes do ensaio, nós tínhamos um período de oração. Então era uma bênção poder estar ali cantando com as crianças. E aos pouquinhos eu fui louvando ali e também sentindo o desejo de louvar, né, canção solo, né, sozinho e tal. Então eu ensaiava os louvores, ia cantar na igreja e eu ficava muito feliz em poder adorar ao Senhor. Então, nesse tempo, eu também participei de canções juntamente com o grupo, né, com as crianças, e também fui louvar canção solo em outra cidade, no caso em Paranaguá, Paraná. E lá tinha um campeonato, né, de louvor e eu ganhei lá em primeiro lugar. Eu fiquei muito feliz, aquilo me animou muito e ao mesmo tempo eu fui sentindo que Deus tinha algo a mais para mim na hora do louvor, né?
E a primeira canção que eu lembro, que eu cantei na igreja com 7 anos e quase 8 anos, é uma canção que falava que eu estava pronta, né? Eu cantei, vou cantar um pedacinho aqui só para vocês terem uma ideia qual que era o louvor, que dizia assim, um corinho, né? Eu estou pronto, Senhor, para ouvir teu falar, faz-me entender teu querer, faz-me servir-te é melhor, és o meu guia de amor, graça e mais graças ao meu viver, lava o meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, e todo meu ser te ouvirá. Então, desde muito nova, eu sempre quis muito que Deus falasse comigo, né? Eu queria muito que Deus falasse ao meu coração e eu sempre atenta a querer ouvir a voz de Deus. É porque Ele já tinha um propósito na minha vida. Então, esse desejo de poder estar na presença de Deus, de ouvir a voz de Deus, né? Era por causa do propósito que Deus já havia colocado no meu coração desde criança, né? Então eu agradeço a Deus por todo o seu amor e fidelidade na minha vida. E então assim foi indo, continuei adorando ao Senhor. E na adolescência também eu participava do conjunto dos jovens, dos adolescentes, louvando ao Senhor. E com 13 anos eu lembro que a minha mãe me colocou para cantar num coral de adultos, né? Chamado coral misto, porque era homens e mulheres. E a minha mãe participava do coral, componente do coral. E como eu e a minha irmã não podia ficar sozinha em casa para ela ir no ensaio, ela então teve a ideia, né, com o maestro do coral, para que se ele permitia que eu e a minha irmã pudéssemos entrar no coral também, né? E já que estava ali com ela, também começar a ensaiar. E assim foi, creio que orientado por Deus já, nós entramos no coral. Então, desde muito nova eu participei do coral de adultos da igreja. E para mim foi uma bênção que eu só fui aprimorando, né? Aprendendo mais e mais na área do louvor. E foi uma bênção para a minha vida. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a minha jornada ali quando eu comecei a louvar a Deus. Amém, que bênção de história maravilhosa que tem a nossa querida irmã. É isso aí, né? A gente começa, os nossos começos são sempre marcados, né? A gente pode chegar aonde for, mas os nossos começos sempre serão aqueles que mais vai nos incentivar, mais vai nos ensinar, vai mais nos levar para frente, né? E como começou a carreira de cantora, assim? O ministério que te apoia, os pastores, a irmã pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, meus irmãos, continuando aqui, então Deus foi abençoando cada dia mais. Depois eu parei um pouco, né, com respeito ao louvor. Depois eu namorei, casei, fui viver minha vida de casado, abandonei um pouco a questão do louvor. Eu cantava somente com os irmãos, fiquei um bom tempo sem estar louvando a canção juntamente com o grupo, solo também. Mas aí, um dia, aquela chama reacendeu no meu coração e Deus começou a falar comigo que eu ia louvar, que Ele tinha promessas na minha vida, que Ele ia me abençoar na área do louvor.
e aquilo foi me dando desejo novamente de voltar a louvar ao Senhor. E então eu comecei a escrever também algumas canções. E isso foi em 2010 eu comecei a escrever algumas canções. Eu lembro que uma das primeiras que eu comecei a escrever foi a canção Eu Creio em Ti. Porque quando Deus começou a falar comigo novamente sobre o ministério, então eu comecei a guardar tudo aquilo no meu coração, né? E nessa primeira canção que eu escrevi, Deus falava comigo, né? E falava que eu tinha que ter fé, que era só eu perseverar em oração, que as promessas iam se cumprir. E daí eu escrevi no refrão assim: Senhor, eu creio em Ti, eu creio em Ti, te adoro, Senhor, te adoro, eu quero te adorar, Senhor. Era essa a minha resposta, então era isso que falava minha canção: Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, te adoro, meu Senhor. Confio em Ti e espero no Teu amor. Então, comecei a gravar em 2014, né, minhas canções. Meu primeiro CD tinha apenas 3 músicas, mas eu estava muito feliz porque ali era o início do cumprimento da promessa de Deus na minha vida, né? E eu gravei essas, inclusive uma delas é essa, Eu Creio em Ti. Então, a partir daí eu fui escrevendo cada vez mais canções, Deus foi me dando cada vez mais letras e eu fui escrevendo e fui gravando. E depois, em 2019, gravei o meu primeiro CD. Foi também uma bênção, glória a Deus. Tinha apenas 6 músicas, né, no primeiro CD, mas eu pude ver ali, né, Deus cumprindo as suas promessas na minha vida. E foi uma bênção porque eu falava com Deus: Senhor, mas eu não tenho condições, né? Não tenho condições de gravar, é tudo muito caro, estúdio é muito caro, tudo muito complicado, né? Então, mas Deus, Ele foi me dando estratégias, né? Eu fui trabalhar com vendas, e bem na época da pandemia, em 2020, eu trabalhava com vendas e as pessoas não podiam sair de casa e eu entregava os meus produtos nas casas das pessoas e a minha renda foi aumentando, eu fui podendo gravar as canções. Então meu segundo CD, né, tinha apenas 6 músicas, que são Tempo de Vitória, Comigo Estás, Te Adorarei, Esconderijo do Altíssimo, Me Rendo a Ti e Acalma. Então essas foram as músicas do meu segundo CD, agora mais profissional, não tão amador, né? Então foi uma grande bênção para a minha vida. E depois gravei o segundo CD, Que Amor é Esse, juntamente com a minha canção Que Amor é Esse, foi também uma grande bênção para a minha vida, né? Foi em 2023, o terceiro CD, aliás, eu falo o segundo, mas é o terceiro CD, né, que tem a canção Que Amor é Esse, Os que Confiam no Senhor, Como José, Mulheres Ungidas e Deserto. Então, esse foi o terceiro CD. E o mais recente daí foi em 2025, né, que eu gravei o meu quarto CD, que tem como título Sobrevivente, Vai Passar, Estou Contigo, A Ele a Glória, Paixão pela Presença e Eu Só Quero Adorar. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? Não vou dizer que foram
momentos fáceis que eu passei por muitos desertos, passei por muitos infortúnios e adversidades, desprezos, passei por humilhações, Senhor. muitos desertos, mas Imagina. aqui estou eu, glorificando e exaltando o nome do Senhor, Amém, porque amém. Ele tem sido fiel na minha vida e tem me abençoado, e tudo que eu passei, eu não passei sozinha, Ele passou comigo, né? Então agora, mais recente, eu gravei em dezembro a canção Se Eu Não Te Ouvir, né? Uma interpretação minha, mas é um cover, né? Uma interpretação minha, e também uma canção autoral que saiu dia 1º de fevereiro, a canção Espera, que também tem sido uma bênção na minha vida, falando sobre que a gente tem que esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esse foi a minha última canção, a canção Espera. Amém. Que fala que quando esperamos em Deus, Glória a Ele Deus. trabalha a nosso favor e as promessas dele vai se cumprir na nossa vida, porque Ele é que tem a última palavra na nossa vida. Amém. Amém. É o Senhor quem tem a última palavra na nossa vida. E a história da nossa querida irmã e a sua discografia. Vamos ouvir um pouquinho de Que Amor é Este? Tuas mãos me colocam de pé. Que amor é esse? Graça permanente só achei em ti, meu Que amor é esse? Com Elaine Brasileiro. E minha querida, ainda assim, falando um pouquinho sobre você, sobre onde encontrar a sua canção, onde encontrar o seu trabalho, né? A gente vai deixar para você dizer aqui para nós aonde você se encontra, como que a gente recorre, né? A agendar também a nossa querida e também a ouvir as suas canções. Fique à vontade, querida. Então, para concluir, né? Eu quero deixar aqui as minhas redes sociais. As minhas canções têm alcançado muitas vidas, pessoas de todos os lugares, inclusive do Norte, Nordeste, têm mandado testemunhos, que têm voltado para a igreja, que os louvores têm edificado vidas. Muitas pessoas estão sendo alcançadas através do meu ministério. Muitas pessoas entram em contato comigo, pedindo oração pela sua vida espiritual, conjugal, filhos e tantas outras questões. E eu tenho podido ter o privilégio de estar dando uma palavra, né, de Deus para essas pessoas, louvores, e então isso tem feito a diferença também na vida dessas pessoas. Então, quero deixar aqui também as minhas redes sociais, né? No YouTube, estou ali como Elaine Brasileiro Oficial, no Facebook Elaine Brasileiro, tem também o meu Instagram, que é elainebrasileiro.oficial, e no TikTok, Cantora Elaine Brasileiro. Então, se vocês puderem estar entrando lá, ver o meu trabalho, tenho certeza que vocês vão ser edificados, porque são canções que têm falado muito ao coração das pessoas, ao meu coração, e eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Elaine Brasileiro no nosso podcast. Deus abençoe nossa querida cantora, que o Senhor dê graça, alegria e vitória em todo o seu caminho. Amém e graças a Deus. A
música na dose certa, na medida exata. Número 1, na sintonia do seu rádio. A rádio que faz a sua cabeça. A sua rádio. Treta pra